Oi, gente, tudo bem? Bom, no episódio de hoje a gente tem um convidado super especial, meu amigo de infância, João Marcos Rodrigues, que está aqui comigo hoje. Oi, João. Tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que horas vocês vão estar ouvindo isso, então fica aqui meu cumprimento, independente da hora. Exatamente. E eu acho que é a sua primeira vez gravando um podcast. É minha primeira vez, eu sou um ouvinte ávido de podcast, recentemente até, não era algo muito comum na minha vida, mas de um tempo pra cá, um amigo meu me mostrou um podcast de basquete, eu comecei a ouvir, e hoje em dia enfim, malhando no carro, indo trabalhar, tal, é basicamente o que eu ouço. Eu até parei de ouvir música, na verdade, e fico ouvindo mais podcast. É engraçado isso. Quem tá ouvindo, porque eu falo meio enrolado, eu falo meio rápido às vezes. Então tô fazendo um esforço consciente de tentar falar o máximo pausado possível, o máximo que eu puder de compreensão. Enfim. Para vocês terem uma ideia, eu às vezes tenho dificuldade de entender o João. Então, assim, não é um problema só de vocês, é um problema meu também. Se vocês me entenderem, vocês podem vir ao Rio de Janeiro, que vocês vão entender qualquer carioca falando, porque meu sotaque é o sotaque estereótipo do carioca, eu vou descobrir isso na minha vida depois, então... Sim, somos cariocas, é isso mesmo. Então vocês vão ouvir muito shh, muito porquê, e assim vamos nós. Bom, assunto de hoje é um assunto que o João ficou trabalhando por um mês, todos os dias, quase o dia inteiro, praticamente, que é a Copa do Mundo. A Copa do Mundo acabou de terminar, para a alegria de uns, para a tristeza de outros. Então, se tivermos franceses nos escutando, parabéns pelo título. Mas estamos tristes, né, João? A gente está triste. Olha, sinceramente, eu sou uma pessoa um pouco mais... pessimista eu já fui mais, mas eu sou mais pragmático, mais realista. Eu não tinha tanta expectativa. Eu não tava assim. Eu achei que o Brasil fosse ir bem na competição, mas eu, sinceramente, eu não tava com todo esse ufanismo de que o Brasil ia ganhar. Ufanismo quer dizer entusiasmo, enfim. É, Assim, eu trabalhei na Copa, eu não sou jornalista, eu me formei em jornalista, mas não sou jornalista, nunca exerci a profissão. Eu trabalho como roteirista, na verdade, roteirista de comédia. Fui fazer esse programa que a gente, enfim, que era com o Sport TV, um canal de esporte aqui grande no Brasil, fazendo um conteúdo cômico sobre a Copa. A gente vinha, o programa era 10h30 da noite, então depois que vinha toda aquela porrada de programa de mesa redonda, de análise, de números, aquela coisa que você vê a estatística 700 vezes, entrava a gente para contar a mesma coisa que o pessoal vinha falando 6 horas antes, só que de forma engraçada. Então a gente tinha uma liberdade muito maior para falar das coisas, assim, de uma certa forma a gente podia fazer o que a gente quisesse vendo o conteúdo da Copa. Mas foi legal porque eu fui basicamente, enfim, pago para assistir a Copa inteira. coisa que você ama, coisa que você ama. Não, foi maravilhoso. Um dia lá meu chefe deu uma sacaneou lá um dos outros roteiristas, que o cara tava no telefone e falou: Ô, meu filho, presta atenção no jogo, porra, tá sendo pago para isso. Então foi bem De- loucura, mas loucura, porque era domingo a domingo, né? Teve jogo, teve um sábado que foi jogo 7 horas da manhã, que é o horário do Brasil, e eram 4 jogos. E tinha que caber isso num programa de meia hora, que ainda tinha convidado, ainda tinha loucura. Mas voltando a falar do futebol, assim, aqui no Brasil, mas é engraçado, particularmente, as pessoas no Brasil estavam assim, achando que a seleção podia ir bem, mas era uma coisa diferente do que a gente viu, sei lá, em 2014 ou 2010, Sim. assim, que nem tinha certeza que ia ganhar. É engraçado que dessa vez eu fiquei mais triste com o resultado da Copa, quer dizer, desse ano, do que da outra vez, porque da outra vez eu, pelo menos, não tinha a menor confiança no time, achava todo mundo muito novinho e tava com aquela euforia de tipo, vamos ganhar em casa, a Copa tá no Brasil. Eu não esperava. Dessa vez eu esperava. Então eu acho que o meu sentimento é o oposto do seu. Eu não sei, sinceramente, eu achava o time de 2014 uma merda. Se vamos ser sinceros, assim, eu achava aquele time muito ruim mesmo, assim. Eu não entendia como que nego achava que o Brasil ia ganhar aquela Copa, quando você viu uma... Agora, a retrospectiva é fácil falar, mas, assim, eu realmente achava a Alemanha a melhor seleção. Imaginei que ela ia dar um 7-1 na gente, também não vou cagar Não. essa regra. É. Mas eu Peraí, eu achava... não vou cagar essa regra, é uma expressão muito boa.
Eu acho que eu nunca falei no podcast. Ah, então. É, cagar a regra significa, tipo assim, prever alguma coisa e tá certo daquilo né? É porque cagar regra não necessariamente você. É só você falar algo com ênfase e com segurança, como se você tivesse certo, embora essa informação que você esteja falando possa soar completamente errada. Então você pode, assim, cagar a regra pode ser, por exemplo. Por Eu exemplo, virar. carioca é muito feliz, sei lá, qualquer coisa assim. Eu tô cagando a regra de que carioca é muito feliz, mas não necessariamente é porque eu não conheço. Tipo Eu vou falar isso. assim, porque todo mundo sabe que 35% da população dos franceses são canhotos. Você fala, quê? Hã? Quem disse? Isso é cagar uma regra. E você fala, não, claro que é. É, Isso é cagar. e canhoto é escrever com a mão esquerda, tá, gente? Muito vocabulário novo hoje, tô gostando. Mas eu perdi o fio da meada, desculpa. Na ve- Não, sobre a seleção de 2014. Isso. Eu não achava ela incrível. Pelo contrário, eu achava ela bem merda, na verdade. Mas, assim, ela chegou, o Brasil, festa, foi empurrando lá. A gente quase perdeu, as pessoas esquecem, a gente quase perdeu pro Chile, teve bola no travessão do chileno, cacete, Eu assim. não esqueço daquilo nunca. Foi o pior jogo da minha vida. Aí a gente pegou uma Colômbia, que acho que já tava assim, o Rames Rodrigues também, né? Já. Tudo bem, a gente perdeu o Neymar no meio, mas assim, os caras estavam sendo o melhor jogador deles e sentiu, a verdade é essa. E aí, meu amigo, quando pegou os times sérios, eu tomou na aba, entendeu? Tudo bem que 7-1, ninguém esperava um 7-1, não. Não tava nem no Brasil, né? Não, não esperava. Cara, meu pai que na época tava, bom, meu pai tem 73 anos hoje, então nos 69 anos dele da vida, ele nunca tinha visto uma coisa assim. Ele olhava pra minha cara e falava: "Eu nunca vi isso na minha vida". Ninguém viu, cara. Nem, acho que você trouxe uma galera dos anos na máquina do tempo, de 1950, que quando o Brasil foi o último grande golpe nacional, que o Brasil perdeu a Copa do Mundo em casa de novo pro Uruguai de virada. Maracanaço. Mas foi 2-1, sabe? Foi uma coisa assim, foi um baque e tal. Mas a seleção nem era campeã naquela época, era a primeira seleção que nego achava que podia ganhar um título. Então, assim, E essa seleção você acha melhor? desse ano, olha, era melhor que 2014, mas dizer que ela era. Cara, eu não sei, eu não compartilho tanto desse otimismo, tanto que assim, no meu bolão lá de galera do escritório, eu Vamos parar não. aqui que é bolão. Bolão é quando você faz. É tipo uma aposta em grupo. Isso. É uma coisa comum, eu não sei se nos Estados Unidos, nos outros países é tão comum quanto é aqui no Brasil, mas em geral, nessas competições, você tem uma série de regras, cada um muda. Hoje em dia já tem até os online, que a gente fez no meu escritório, mas você basicamente você põe em cada rodada quem você acha que vai ganhar e de quanto. Aí se você acerta quem ganhou, você ganha X pontos. Se você acertou quem ganhou mais o placar, você ganha 2x. Mas se você errar. Esse que eu joguei era diferente, por exemplo. Esse se eu jogar assim, se eu botei que, por exemplo, dá um exemplo, se eu botasse que dava 2-0 Alemanha contra a Coreia do Sul e foi o oposto, eu perdia ponto, na verdade. Sim, entendi. Então depende de cada um. Mas assim, resumindo, bolão é um guessing game. É Quem vai isso. ganhar, quem vai ganhar e quem vai ser o. Se for um campeonato brasileiro, quem vai ser rebaixado. No caso da Copa do Mundo, tinha qual vai ser a pior seleção. Que eu acertei. Foi uma das únicas coisas que eu acertei. Que eu botei que ia ser o Panamá e foi o Panamá. Coitado Por do um gol. Panamá. Por um Coitado. gol. A porra do Panamá faz uma porra de um outro gol, aí virava a Arábia Saudita e eu me fudia. Eu falei, cara, torci o Panamá, coitado do Panamá, eu torci o Panamá se fuder. Na verdade é. Coitado. Não, é sacanagem isso. Isso é muita sacanagem. Mas assim, é engraçado porque quando eu vou ser muito Então, sincera, eu não sou uma pessoa que acompanha futebol. Eu sou o oposto disso. Eu gosto de acompanhar grandes eventos. Eu adoro Olimpíadas, adoro Copa do Mundo. Eu realmente torço, fico nervosa, passo mal e fico doente ao final dessas competições. Então, assim, quando eu vi um time que muitos deles jogam juntos no PSG, que é o Paris Saint-Germain, e que já está um pouquinho mais maduro do que estava 4 anos atrás, e com o técnico, o Tite, que era melhor do que o nosso outro, eu falei, ok, acho que a gente tem chances de pelo menos ser o terceiro lugar, sabe? Tipo, chegar até lá. É porque eu acho que as pessoas esquecem de colocar as coisas em perspectiva. O nosso outro era o Dunga, que já tinha sido uma merda lá em 2010. Por alguma razão, o problema todo, assim, é que a gente vai entrar em coisas que são maiores do que só a Copa do Mundo, mas é um problema estrutural, na verdade, do Brasil, de CBF.
em que tem os últimos 2 presidentes foram presos, o outro agora é um coronel que não quer, agora foi uma expressão nova, que não quer porra nenhuma com a hora do Brasil, o cara não sabe o que está acontecendo, faz um voto na FIFA contra um acordo que o nego tinha feito, o assessor dele deu uma copada num torcedor, não sei se você viu isso, ele deu uma copada num torcedor que foi reclamar com ele na Rússia. Não vi. Pois é. Foi um torcedor brasileiro, foi tirar satisfação com um cara. Fala devagar. O torcedor brasileiro, acho que viu o cara, se reconheceu. E aí foi tirar satisfação com ele, aquela coisa de. Aí vê aquelas coisas de Brasil de filha da puta, ladrão. O assessor do cara foi, do presidente da CBF, o Coronel Nunes, se eu não me engano o nome, e deu uma copada na cara do torcedor brasileiro. Copada, você quer dizer literalmente jogar um copo? Como fazem em briga de boate. Pegou um copo e quebrou na cara do torcedor. Gente, eu não soube disso. Então, na verdade, eu acho que tá tudo interligado, né? Tá tudo interligado. Sim, cara, a partir do momento que assim, olha, pra mim tinha uma série de coisas no time que eu achava errado. Por exemplo, o Renato Augusto é bom jogador? Tem uma carreira boa? Mas ele joga na China. Assim, Sim. Cara, o Brasil, na minha opinião, sincera, seleção brasileira não é lugar para atleta que joga na China, entendeu? Nada a respeito com o cara quis ganhar dinheiro lá, quis fazer a vida dele lá, meu irmão. Eu não vou entrar em juízo de valor se ele fez certo ou fez errado. Agora, a gente não é a seleção do todo respeito ao Senegal, que fez uma bela campanha, mas a gente não é a seleção do Senegal, entendeu? A gente tem uma porrada de jogador. Não precisa já chamar Renato Augusto machucado da China. Aí você tem 2 caras do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, que já foi um time muito bom, era uma potência no futebol ucraniano, foi a final de Liga Europa e tudo. Só que o Shakhtar hoje em dia, o time fica em Donbass, na região leste da Ucrânia, que é a região justamente mais afetada pela guerra civil. O time treina e mora em Kiev hoje em dia, porque a região foi tomada pelos separatistas lá, tem toda a questão com a Rússia. O estádio foi destruído, o centro de treinamento dos caras foi destruído. Aí quer dizer, tipo, convoca os 2 caras, o Fred e o Tyson, o que você tem ouvido falar deles, sabe? Eu nunca tinha escutado falar deles na vida. Não, eles eram bons quando saíram do Brasil, mas estão sumidos, entendeu? Do cenário internacional. Tipo assim, agora o Fred foi vendido pro Manchester United. Beleza, vamos ver. Vai ver o cara joga pra cacete. Aí daqui a 6 meses você vai ouvir eu falando e vai falar, bom, idiota falando. Não quer dizer nada. O Kleberson fez uma Copa do Mundo maravilhosa em 2002 e nunca mais foi nada depois. Então, assim, às vezes isso não quer dizer nada. Agora, sabe quem eu morria de medo durante os jogos? O Alisson, o nosso goleiro. O Alisson, meu amigo, o Alisson é uma invenção. Eu não sei de onde quem inventou que esse goleiro sabe agarrar. Eu não vi esse goleiro defender uma porra de uma bola. Agarrar é to catch the ball. Então, né? Defender uma bola. Exatamente. Que é o termo muito de... No Brasil a gente diz boleiro quando a gente fala alguém que é do futebol. Então o termo boleiro pra defesa é agarrar. O Alisson não pega a bola, cara. O cara foi vendido agora. O Liverpool contratou ele agora. Hoje, acho que. Não, foi ontem que fechou a contratação. 60 milhões de euros ou libras. Agora eu não me lembro qual moeda. Cara, o cara comprou um goleiro que não agarra. Toda bola assim. O Brasil mal teve chute a gol, mas os chutes que foram no gol ele aceitou. Mas foi isso que aconteceu mesmo. É isso que aconteceu. Courtois da Bélgica, no jogo Brasil e Bélgica, as 2, 3 bolas que o Brasil meteu no gol, o Courtois pegou a bola. Aquele chute do Neymar, inclusive, lá no ângulo e tal, que o Douglas Costa rolou, o Courtois pegou. Agora, a Bélgica foi uma boa surpresa, né? Assim, em relação aos jogos. Não? Não é surpresa. Cara, a geração. Que nem ficou zoando aqui, a jovem geração belga, mas já se fala da Bélgica desde a última Copa. Eles são um time que vem com os caras, tipo assim. Todo principal grande time europeu tem um belga no elenco hoje em dia. O Hazard, que já foi craque do campeonato inglês e levou o Chelsea a conquistar um título. O Lukaku, o centroavante principal do United. O Lukaku é aquele enorme. É o grandão. Centroavante, isso. Que, aliás, ele fala 7 línguas. Ele é um gêniozinho das línguas. Ele fala português. Tá? Ele até deu uma entrevista bem interessante na Copa, falando sobre essa questão de filhos de imigrante e tal, não sei o quê, porque ele falou que quando ele joga bem, ele é um belga. Quando ele joga mal, ele é um belga filho de africano. Mas enfim, isso é outro assunto. Não, mas é engraçado porque eu tava escutando isso com o Trevor Noah ontem. Que eu adoro o Trevor Noah, adoro. Acho ele muito, muito incrível. E é um sotaque inglês que eu compreendo perfeitamente sem precisar nunca de legenda, nada. Então, eu gosto muito dele. E ele tava falando exatamente isso, sobre a África que ganhou a Copa do Mundo e não foi a França. Então, assim,
é uma questão muito, muito complicada. A gente não precisa falar sobre isso, delicada, mas é um assunto. Não, a gente debateu isso na nossa redação, porque inclusive o nosso diretor do programa é um dos maiores jornalistas esportivos do Brasil aqui, é o Sidney Garamboni, ele é um cara com 4 livros publicados, com mais de 40 anos de jornalismo, então a gente falou muito desse assunto. Mas enfim, a gente trata disso em outro ponto, outro dia, se você quiser. Sim, sim. Mas a Bélgica, mas cara, a Bélgica não foi, assim, só voltando pro ponto inicial da questão, a Bélgica, na minha opinião, não foi surpresa. Surpresa foi a Inglaterra. Foi, não Assim, foi? Eu tenho um aluno, o Ryan, que enfim, ele é britânico, ele é do país de Gales, na verdade, mas assim, óbvio que estava torcendo, quer dizer, não é óbvio, mas ele estava torcendo pela Inglaterra durante toda a competição, e ele falou assim, no começo da Copa, com certeza o Brasil vai chegar até a final, fica tranquila, a Inglaterra que vai morrer no meio do caminho. E não, foi completamente o oposto, e foi uma surpresa. porque a Inglaterra tem a velha questão que a Inglaterra, desde 66, não ganha nada, né? Ganhou lá aquele título que é extremamente esquisito, né? A bola não entrou, enfim. Aí depois disso, acho que a Inglaterra, se eu não estou enganado, posso estar completamente equivocado, mas acho que ela nunca nem chegou numa final de Copa da Eurocopa e só tinha chegado na semifinal da Copa de 90, da geração do Gascoigne, Lineker e tal. Eles foram semifinalistas e ficaram em quarto lugar. Tanto que eles se igualaram, era a segunda melhor campanha. Desde então não conseguiam nada. Vinham sendo eliminados nas quartas, oitavas, sempre pênalti, sempre aquele jogo com o Brasil em 2002. E assim, a última geração inglesa aí final dos anos 90 e início dos anos 2000, que era o David Beckham, né, o Steven Gerrard, o Frank Lampard, esses caras todos, o Michael Owen durante um tempo, tinha uma expectativa muito grande desses caras. Então a imprensa inglesa, eu particularmente leio bastante a imprensa inglesa, leio The Guardian, esses jornais, essas coisas. Geralmente a imprensa inglesa ficava num frenesi em torno da seleção. Agora vai, sabe? Time it's coming home, let's go. It's coming home, Só que assim, nunca ia. Só, na verdade, se fudiam. Na verdade, seja dita. E da forma mais dramática e pior possível. Bem, a coisa bem inglesa. E só que esse ano, como o time era novo e não tinha nenhuma expectativa em torno dos caras, isso foi engraçado. A imprensa inglesa tava meio que assim, olha, o que vier é lucro. Aí eles estavam num grupo. Pô, verdade, o grupo deles, tirando a Bélgica, o grupo deles era uma tetinha. Era um do grupo mais fácil da Copa do Mundo. Panamá o nosso era horrível. O nosso era muito difícil comparado.